Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em 2 cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Nós vamos estar abrindo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. A partir do versículo 27. Isaías 40, a partir do versículo 27. Todos acharam? Isaías capítulo 40, a partir do versículo 27. Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, é insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que Deus nos abençoe, meus amados, com a leitura da sua palavra nesse momento. Por vezes enfrentamos dificuldades da vida, dificuldades que às vezes a gente cria para nós mesmos. Por exemplo, quando eu sei que uma coisa é errada e eu faço essa coisa errada mesmo assim, então as consequências do meu erro vêm, recaem sobre mim. Então eu estou recebendo as consequências funestas, terríveis, pesadas, de um erro consciente que eu cometi. Mas às vezes também enfrentamos lutas e dificuldades, angústias na alma, de problemas que enfrentamos que nós não os causamos. Por exemplo, precisamos lidar com um revés na família, uma situação de morte na família, uma situação de desemprego iminente, uma situação de lutas em qualquer campo, em qualquer área. Seja qual for a área que enfrentemos a luta, seja se temos culpa no cartório ou se não temos culpa no cartório, o fato é que passar por revés da vida é tanto uma certeza quanto também é uma dificuldade. Então a nossa mente fica super agitada, o nosso coração também, por vezes, sente esse atropelo das emoções que vão nos tornando cada vez mais fechados e à flor da pele. Então, muitas vezes, nós nos sentimos como se tivéssemos sido abandonados por Deus, por aqueles que nós amamos, pela nossa família. Nós nos sentimos abandonados porque simplesmente a gente não consegue lidar com os problemas e as situações à medida em que esses problemas vão se aproximando
e vão se apresentando a nós. Sejam problemas pequenos, sejam problemas grandes, nós, por vezes, nos sentimos cansados. Esse cansaço pode se revelar fisicamente. Esse cansaço também pode se revelar emocionalmente. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz isso porque há o cansaço físico que nos abate, que nos joga no chão, e há também o cansaço emocional que está sempre fustigando a nossa alma, fustigando a nossa mente, mexendo com as estruturas do nosso coração. E quando isso acontece, nós também queremos jogar a toalha. Quantas vezes você disse ou pensou que gostaria de sumir, de desaparecer, largar tudo, fugir, quem sabe, para um outro estado, para um outro país, deixar tudo para trás, começar do zero uma vida diferente, talvez refazendo com o know-how que você já alcançou na vida, refazendo algo que você fez errado lá no passado. Quantas vezes o coração humano deseja isso? E a gente percebe aqui nesse texto que o povo de Israel também era um povo como nós, eram seres humanos como nós. Eram seres humanos que faziam parte de um povo especial, o povo que Deus escolheu para ser diferente nesse mundo, para ser uma lanterna para esse mundo poder enxergar a luz do próprio Deus. Mas, infelizmente, Israel também precisava de conserto. E aqui no livro de Isaías, ele está retratando também o que se passava no coração daquela nação. Um povo que estava se distanciando de Deus, que estava cometendo pecados terríveis contra Deus. E então, do capítulo 1 ao capítulo 39 de Isaías, o profeta é usado por Deus para falar sobre a palavra dura, uma palavra que estava quebrantando o coração de muitas pessoas, a palavra de juízo contra a nação que Deus escolheu. Deus havia escolhido o seu povo, mas o seu povo estava errando. Mas o seu povo estava errando frontalmente contra as ordens que o próprio Deus deu para ele seguir e para ele ser feliz na terra. Então a infelicidade estava alcançando o coração daquelas pessoas. A injustiça imperava sobre a nação de Israel. A idolatria, principalmente, estava assolando a fé do povo. Então Deus levanta profetas, entre eles Isaías, para falar: basta, chega, agora é juízo, porque eu preciso consertar os passos errados do meu povo. Eu preciso acertar aquilo que vocês estão continuamente errando. Então, nos primeiros 39 capítulos, ele fala sobre o juízo contra Israel, contra Judá, especialmente Judá, contra as outras nações também ao redor. Isaías pesa a mão para falar desse juízo divino. E, de fato, o povo entra nesse juízo numa situação de cativeiro. O reino do norte e o reino do sul, ambos os reinos divididos, agora são levados cativos. O reino do norte vai para a Síria, um povo terrível, cruel, um povo que tinha prazer em fazer maldades das piores possíveis e imagináveis. O reino do norte vai, então, para esse cativeiro na Síria. Ele vai primeiro. E todo o povo do norte é dizimado no cativeiro da Síria. O povo do reino do sul é levado para a Babilônia, que também era cruel. O grande imperador do passado, Nabucodonosor, era um rei cruel. Era ímpio também. Mas porque Deus tinha o controle da história e tinha também interesse em preservar o remanescente fiel do seu povo, do Reino do Sul, Deus
de modo miraculoso, de modo até inimaginável a qualquer um de nós, Deus foi quebrando a soberba do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor é plenamente humilhado, porque há um princípio bíblico que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Todos os tiranos da história da humanidade, todos eles, sem exceção, foram quebrados pelo próprio Deus. E isso é testemunhado pela história. Nabucodonosor era um deles. Foi quebrado por Deus naquilo que mais lhe doía, que era o seu ego avantajado. Então Deus quebra Nabucodonosor também. Mas antes de Deus exercer esse controle, inclusive, sobre o tirano Nabucodonosor, Deus estava ali trabalhando para preservar o remanescente fiel que estava ainda vivendo no Reino do Sul, que havia sido levado cativo. E é para esse povo esmigalhado ainda em cativeiro, um cativeiro que durou 70 anos. 70 anos de escravidão a uma outra nação, que falava uma outra língua, que tinha uma cultura diferente, uma cultura pagã, uma cultura em que preservava e cultuava deuses pagãos e cultuava com crueldade. E ali humilhado, o povo de Israel clamava dia e noite pela libertação do cativeiro. Naquela situação de completa desolação, após falar desse juízo nos 39 primeiros capítulos do seu livro, agora o profeta Isaías se levanta no capítulo 40 para mudar a chave. Ele já havia falado do juízo, ele já havia falado do quanto o povo estava pagando por pecados que eles próprios haviam cometido. E agora Isaías, no capítulo 40 até o final, ele fala de restauração, ele fala de esperança, ele fala do total controle de Deus sobre tudo. E às vezes não percebemos os detalhes daquilo que ele fala nesse pequeno trecho que nós lemos. E vamos começar a pensar agora um pouco sobre esse pequeno trecho. E a gente vai ver o quanto esse pequeno trecho pode trazer vividamente para nós também hoje, no Brasil, no século XXI, a esperança renovada para todo tipo de situação que estejamos enfrentando ao longo do nosso caminho. Sejam situações pessoais, sejam situações nacionais, sejam situações das mais dificultosas que você possa imaginar, que você já enfrentou na sua vida, que ainda esteja enfrentando e que ainda enfrentará no futuro. Mas aqui há lições que você precisa aprender para carregar ao longo da sua vida. E todas essas lições que vamos aprender agora, nesse trecho final do capítulo 40 de Isaías, vai nortear a nossa vida e vai nos trazer a vitória final em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre cada situação que enfrentamos. Por exemplo, vejamos aqui o que diz o versículo 27, que ele demonstra claramente como o coração daquele povo do remanescente fiel estava completamente amassado, esmigalhado diante do cativeiro. Olha como estava o sentimento deles. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. É como se Deus não estivesse mais olhando para eles. É como se Deus os tivesse abandonado ao cativeiro, os tivesse abandonado àquela situação de crueldade, àquela situação de completa tristeza, desolação, de uma depressão profunda no coração daquelas pessoas. E no final de tudo, eles sabiam que estavam passando por aquilo, e a culpa era deles mesmos. A culpa foi deles por causa das péssimas escolhas que fizeram no passado, escolhendo adorar a outros deuses junto com a adoração a Jeová,
a Yahvé, o único Deus verdadeiro. Estavam agora comendo aquele pão bolorento, o pão do cativeiro. E por que eles estavam cansados disso tudo? Porque haviam perdido as suas esperanças. Tudo o que eles trabalharam e produziam era para entregar ao império, à Babilônia. Portanto, eles trabalhavam, produziam, claro que retinham uma pequena parte para a própria subsistência, mas o imperador e os babilônios, eles é que recebiam a maior parte dos frutos dos trabalhos daqueles israelitas no cativeiro. Além disso tudo, aquele povo estava também completamente desesperançoso, com seu coração jogado no chão. Por quê? Porque o templo havia sido destruído por Nabucodonosor. O templo era o coração e a alma do povo de Israel. Era ali no templo que eles sacrificavam, adoravam a Deus. Então Deus permitiu aquilo porque Ele falou o seguinte: olha, vocês não quiseram tanto adorar outros deuses, há tantos outros altares, façam isso agora. Vocês estão agora diante de uma nação pagã, cujos deuses vocês também adoravam antes. Agora vocês têm toda a liberdade para adorar a esses deuses pagãos. E vocês não estão contentes com isso. Porque não tem como ser feliz assim. O quanto o nosso coração nos engana. O quanto o nosso coração é enganoso. E aquilo que achamos que vai nos trazer felicidade, em pouco tempo a gente percebe o quanto isso cai sobre nossas cabeças e nos faz sentir a dor de ter abandonado a Deus. Israel estava então se sentindo abandonado. Aquela bênção que Arão havia dado lá atrás, quando o povo tinha sido libertado da escravidão do Egito, e a bênção de Arão é que o rosto de Deus resplandeceria sobre a nação. Agora essa nação percebe que o rosto de Deus não está resplandecendo sobre ela, mas está apagado. Eles estavam completamente no escuro, porque eles haviam abandonado a Deus. E o preço que estavam pagando era muito alto. Mas a palavra de esperança que o profeta traz, veja aqui o versículo 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É muito interessante essa palavra que o profeta dá e entrega ao seu povo. Eles estavam cansados, estavam sobrecarregados. E eles achavam, porque Deus os havia abandonado, que eles estavam entregues à sorte, à má sorte, e também morreriam, assim como seus irmãos lá que estavam cativos na Síria. Desolação completa, depressão completa. E então o profeta diz para eles: olha, Deus não se cansa. Deus não se fadiga. Deus simplesmente está percebendo tudo, está olhando tudo, está no controle de toda essa situação desesperadora que vocês enfrentam. Não importa o desespero que o ser humano esteja enfrentando nesse momento. Não importa, Deus é maior. Não importa o poço profundo que alguém entre, Deus tem força e poder para tirar a pessoa desse poço, para tirar a pessoa de lá, para erguer essa pessoa e fazer com que essa pessoa possa perceber o quanto Deus está no controle da sua própria vida, da sua nação. Então não precisa haver desespero, porque Deus está acima de tudo, Deus está acima de todas as circunstâncias.
Deus está no controle de toda a história da humanidade. Isso aqui que o texto fala ainda, ele remete a nós uma imagem muito interessante, que em certa ocasião, um menininho de 2 anos de idade estava brincando com seu carrinho, e numa brincadeira fútil de qualquer criança, ele deixa o seu carrinho correr para trás do sofá. O garotinho fica desesperado, tentando arrastar a poltrona, o sofá, para que possa pegar o seu carrinho de novo e pudesse voltar a brincar. E aquela criança fica chorando, e o carrinho lá perdido. O pai, então, percebe que o seu filho estava chorando, se aproxima e pergunta: o que está havendo? Ah, papai, eu quero pegar o carrinho, mas eu não consigo empurrar. É muito pesado para mim. Aí o pai chega para o seu filho e pergunta: mas você está usando toda a força que você tem? Sim, eu estou usando, eu não consigo, é muito pesado. Então o pai: olha, você não pediu para que eu te ajudasse. Então o pai empurra a poltrona, empurra o sofá, o garotinho consegue então ver o caminho livre para pegar o seu carrinho de volta, ele vai feliz e contente, porque o seu pai era mais forte do que ele. E de fato, aquela criança não tinha ainda usado toda a força que ela tinha à sua disposição, que era a força do seu pai, com a qual essa criança podia contar. Nós muitas vezes nos sentimos assim como Israel também se sentia assim. A gente se sente fraco, esgotado, emocionalmente quebrados. Mas então, quando paramos de chorar, quando paramos de nos lamentar, nos lembramos que nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso, que é mais forte do que nós, que nos ama, que quer o nosso bem-estar. E Ele pode arrastar a poltrona e tirar de lá o brinquedo que nós havíamos perdido. Não sabes, não entendes, não se lembram que o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, de todo o universo, não se cansa, não se fadiga, e ninguém pode esquadrinhar o seu pensamento. Ninguém consegue adivinhar o que ele tenta fazer. Ninguém consegue estar prevendo os planos eternos de Deus, que são planos perfeitos, são planos que nos trazem de volta ao caminho do acerto, para que estejamos abandonando o caminho errado, o caminho do erro, o caminho da idolatria. Então ele não se cansa e não se fadiga, é insondável o seu entendimento. Versículo 9. Deus é aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, se você não tem mais força para lutar, se você se sente esgotado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, Deus é aquele que infunde sobre você a sua força, o seu poder, a sua graça. Ele alimenta você com esperança. A esperança que você precisa ter para continuar caminhando, para continuar lutando. Não quer dizer que você vai cruzar os braços e ficar simplesmente esperando tudo cair de mão beijada para você no céu. A luta ainda é premente, você precisa ainda lutar. Você ainda precisa se levantar da cadeira e avançar para que você possa vencer as lutas que você precisa vencer. Mas você não está lutando sozinho. Lembre-se, quando Deus está ao seu lado, você está usando toda a força que você tem à sua disposição, porque Ele renova a sua força. E Romanos 8 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Repita comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Todo-Poderoso luta conosco. O Senhor dos Exércitos, Ele que movimenta, que controla todo o universo, céu e terra, Ele que controla tudo. Ele está ao nosso lado.
E com Deus ao nosso lado, nós já somos mais do que vencedores. Eu não preciso temer, então, o futuro. Eu não preciso temer o imperador babilônico, porque Deus é maior do que o imperador babilônico. Deus é maior do que todos e do que tudo. Então, quando me lembro dessa verdade, eu tenho a minha fé renovada, a minha esperança restaurada, porque eu convivo com o Deus que me ama e que é o Todo-Poderoso. Dá força ao cansado e multiplica, e não apenas soma, ele multiplica. É uma multiplicação exponencial da minha força. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, ao que já está com a bateria arriada, aquele que já está com a bateria no zero. Deus multiplica as forças, Deus recarrega as nossas baterias. Versículo 30, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. É interessante ele falar aqui no versículo 30 essa verdade, porque aquilo que está em jogo não é a força da juventude. Juventude aqui não tem nada a ver na equação. O que Deus está dizendo é que não diz respeito à boa saúde que você cultiva, não diz respeito se você faz academia ou deixa de fazer, não diz respeito se você come de forma natural, cuidando bem da sua saúde, da sua alimentação, ou se você não tem essa preocupação. Não diz respeito se você é jovem, se você é velho. Aqui não está em jogo os seus recursos humanos. Aqui o que está em foco são os recursos divinos ao seu favor. Quando você perde a força, quando você perde a coragem, quando você perde a esperança, é Deus que se levanta e luta por você. Mas você precisa se colocar no prumo. Você precisa se colocar reto diante dele. Você precisa se colocar e permanecer na posição espiritual que Deus requer de você. Não é você esmorecer, não é você largar de mão, não é você esquecer do seu posicionamento firme diante dos problemas da vida, mas é você se levantar com a coragem que Deus te dá, com a força que Deus te renova, para que então você lute, enfrente e seja mais do que vencedor, em nome de Jesus. Então no versículo 30 diz, não diz respeito à força da juventude, mas diz respeito à ação de Deus para renovar a sua própria força. Não importa a sua idade, não importa a sua saúde, se Deus é contigo, ninguém pode ir contra você. E por fim, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor, é interessante que essa palavra esperar, nós podemos ter uma noção muito errada do que ela significa. Esperar no Senhor não é uma atitude passiva. Entenda isso. Esperar no Senhor não é ficar numa atitude passiva diante das dificuldades. Esperar no Senhor é uma atitude realmente ativa. É uma ação que requer muito autocontrole emocional. Esperar o tempo certo de agir conforme o direcionamento de Deus. Ou simplesmente você fazer calar a sua ansiedade, você fazer calar o seu coração, para que você dê margem para a ação divina. Requer um autocontrole emocional muito grande. E nem sempre a gente é treinado para ter essa atitude em nossa vida espiritual. Então, precisamos aprender, meus queridos, a esperar no Senhor. É interessante um termo cunhado
pelo filósofo Rubem Alves. Ele cunhou o termo esperançar. Você espera com esperança. Não é uma espera vazia de significado. Não é uma acomodação pura e simples porque você é preguiçoso. Ou porque você está depressivo, se rendeu aos problemas, então você está jogado no sofá ou na cama e não tem força para se levantar. Esperançar é mais do que isso. Esperar no Senhor é você manter a esperança viva, a chama ardendo no seu coração, mas você controla a sua ansiedade, porque você sabe que Deus está agindo a seu favor. Esperançar é algo imprescindível para o servo de Deus. Esperançar te faz entender que não é você que está no controle da sua própria vida. Você não é dono do seu nariz. Você depende de Deus. E você reconhece que Ele está no controle de tudo, na sua vida, no seu coração, na sua história. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. No original em hebraico, renovar aqui, literalmente significa trocar as forças. Você pega a sua força fraca com a sua bateria riada, você troca essa força riada pela força de uma bateria completa, restaurada, que o Senhor te dá. Então, se você espera no Senhor, se você tem direcionamento para, nesse momento, esperar pelo agir de Deus, a sua força é renovada. E você encontra uma paz, uma segurança, uma alegria que você não tinha e não percebia antes de você virar essa chave espiritual e aprender de verdade a calar a sua ansiedade e a ouvir a voz de Deus, esperançando, porque Ele vai agir no tempo certo a seu favor. É uma disciplina espiritual. Envolve também o nosso autocontrole emocional. Mas é só assim que a gente consegue vencer. E, de fato, sermos mais do que vencedores em Cristo. Então, quando você tem as suas forças trocadas, renovadas, restauradas por Deus, você poderá subir com asas como se fosse uma águia. O que significa isso? Trocar as forças como a águia troca as suas próprias forças também, naturalmente. Quando a águia chega no seu estado de velhice, antes de morrer propriamente, ela passa por um processo natural e doloroso para ver as suas forças renovadas. A águia, quando chega nesse estado de velhice, com seu próprio bico, ela vai arrancando cada uma das suas penas. Depois ela, com a sua pata, vai batendo na rocha, até quebrar todas as unhas das garras da águia, são quebradas por ela. Isso sangra, causa dor. Depois a própria águia bate com o seu bico também na rocha, até quebrar completamente o seu bico. E depois disso, ela espera. Porque as suas garras vão nascer novamente. E vão nascer renovadas. Suas penas vão nascer novamente. E ela depois poderá voltar a voar. O seu bico também vai nascer novamente. E ela voltará a caçar todos os animais que ela caçava antes. Até que quando chega finalmente no fim da sua vida, ela morre, mas com as forças renovadas, porque ela passou por esse processo. O seu processo de renovação espiritual pode trazer dor. Ele é dolorido, ele machuca. Você vê o seu chão ruir e você ter que se reinventar muitas vezes do zero. É doloroso. Machuca a gente. Mas todo esse processo é necessário. E quando eu confio nesse processo, o processo de Deus,
eu consigo amadurecer na minha vida espiritual. E o que hoje me dói, o que hoje me causa choro, amanhã vai me causar a alegria da vitória de uma vida renovada diante de Deus. Então, quem confia no Senhor, quem espera no Senhor, tem as suas forças renovadas, ainda que seja uma renovação doída, mas recebe sim as forças renovadas. E poderão então subir com asas como se fossem águias, correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar, porque as suas forças estavam renovadas lá na Babilônia, para continuar produzindo, para continuar até alimentando os seus próprios carrascos, até o tempo em que Deus estabelecesse que aquele povo já tinha aprendido a lição e já estava na hora de ser libertado do cativeiro, o que de fato aconteceu. Depois de 70 anos, o remanescente fiel volta com Zorobabel, com Esdras, com Neemias, voltam para Israel. E tem uma nova etapa na sua história: reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir a nação, e poderem finalmente voltar a adorar ao Senhor na terra prometida. O quanto foi difícil para Israel enfrentar isso. O quanto é difícil para nós levarmos tempo para, muitas vezes, nos refazermos de situações pesadas em nossa vida. Mas não importa o tempo que leve. Se Deus é com você, meu irmão, se Deus é com você, minha irmã, ninguém poderá impedir o agir dele na sua vida. E você já é mais do que vencedor, mais do que vencedora pelo poder de Deus. Amém? Renove a sua esperança, renove as suas forças, descanse no Senhor. Quando nós descansamos em Deus, aí sim temos vitórias em nossa vida. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.